Olá, está no ar o Jornal Panorama com as notícias da Assembleia Legislativa. Veja nesta edição. Governador em exercício presta contas das ações do Executivo. CIP Rio Doce. Comissão formada pelas Assembleias de Minas Gerais e Espírito Santo elege novo presidente. Fechamento de hospital em São Gabriel da Palha preocupa Legislativo capixaba. O governador em exercício, César Colnago, prestou contas das ações da administração estadual. Foram 5 horas de sessão especial para a apresentação dos dados e questionamentos dos deputados. Em cumprimento ao que determina a Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia, o governador em exercício César Colnago compareceu ao plenário para prestação de contas das ações do Executivo em 2016. Esta é a primeira vez que um governador em exercício vem ao parlamento para informar como estão sendo investidos os recursos públicos e os desafios enfrentados pela gestão. O vice-governador César Colnago responde oficialmente pelo comando do governo devido à licença para tratamento médico do governador Paulo Artung. Colnago apresentou um resumo das ações por áreas de atuação. Na educação, destacou o aumento do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio, que saltou da 9ª para a 4ª melhor posição do Brasil. A oferta de 9.500 vagas em 17 unidades que integram o programa Escola Viva de Educação Integral também foram citadas. Na saúde, comemorou o fato de o Estado apresentar a menor taxa de mortalidade infantil do país, com 9,2 mortes para cada 1.000 nascidos. Em 50, era 200 crianças. De cada 1.000 crianças capixabas, 200 morriam. Hoje, graças a Deus ao esforço de todos nós, da sociedade capixaba, dos poderes instituídos, nós viemos para um dígito, 9,2. A abertura de 262 leitos em hospitais da Grande Vitória foi outro ponto destacado. E a implantação da Rede Cuidar como política de regionalização da saúde foi apontada como uma das prioridades para este ano. A Rede Cuidar vai ampliar a oferta de consulta e exames e as equipes de atenção primária, as equipes de atenção especializada, garantindo uma resolutividade em torno, a atenção básica resolve 80%. Na área de segurança pública, Colnago citou a implementação de programas de ressocialização envolvendo empresas privadas que beneficiaram quase 3.000 detentos, por meio de postos de trabalho dentro e fora dos presídios. Já a greve da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro deste ano, foi considerada como o momento mais desafiador da gestão e que resultou na reestruturação da corporação. Nós tivemos a paciência de dialogar muito naquele momento para que pudéssemos sair de uma situação tão complexa e acho que conseguimos sair daquela crise aguda, daquele momento difícil que o nosso Estado viveu. Com a ajuda desta casa, aprovamos um projeto de lei da reestruturação da PM. Na prática, estamos falando da polícia mais próxima das comunidades e é isso que a sociedade espera de nós. No campo, destaque para o início da construção de barragens de reserva de água para enfrentamento da crise hídrica. Está prevista a construção de 60 barragens, com usos múltiplos em assentamentos rurais também. Já está concluída, uma já foi concluída, 11 em obras, 7 em licitações e 60 milhões de investimentos para garantir a reservação de água. A entrega de 5 trechos do programa Caminhos do Campo e a retomada do programa de internet e telefonia rural foram outras ações lembradas. Nos próximos dias, vamos concluir os estudos para a instalação de novas torres de telefone no interior do Espírito Santo. Vamos retomar aquele programa de internet e telefonia rural. Estamos fazendo os estudos finais, porque eu sei do que é ter internet para o produtor rural, para a família rural, para a professora que está no interior, para o enfermeiro que está lá no interior, para ele se comunicar e principalmente também fazer os seus negócios. Também foi citada a execução de obras nos setores de infraestrutura logística e desenvolvimento urbano, além de ações na área cultural. Os parlamentares tiveram participação intensa durante a sessão especial. Eles questionaram o governador em exercício sobre ações do Executivo em várias áreas de relevância para a população. Acompanhe alguns dos pontos abordados.
Após quase uma hora de prestação de contas sobre as ações do Executivo em 2016, o governador em exercício, César Colnago, respondeu a questionamentos dos parlamentares sobre temas como segurança, meio ambiente, previdência social e educação. O deputado Sérgio Majeski criticou a política educacional do Estado e questionou o fechamento de 50 escolas. Fechou por quê? Fechou porque tinha 15 alunos? Fechou porque não tinha, estava com dificuldade, o professor e adensou a outra? Agora, fechou uma escola que faltavam, dos 82, faltavam 10. Aí eu quero discutir e rever. Os altos índices de violência contra a mulher registrados no Espírito Santo motivaram a participação da deputada Janete de Sá no debate. Ela quis saber sobre a implementação do Observatório da Mulher, indicação de sua autoria encaminhada pela Assembleia ao Executivo. Todos os mecanismos de observação, todos os mecanismos de prevenção, de debate, de trazer e de punição. Por isso que eu acho que nós temos que trabalhar no sentido da educação, do acesso à saúde, do acesso à justiça, para que o processo de convivência e de construção de uma sociedade mais equilibrada, mais sustentada, se dê. O volume de recursos destinados ao programa Reflorestar foram tema de questionamento do deputado Padre Honório. Em 2014, nós colocamos em torno de 12 milhões, um pouquinho menos. A ideia é avançar muito mais nesses valores. Esse ano, 18 milhões, para que a gente possa ampliar. Ele é importante, ele é fundamental você recompor. Já o deputado Nunes repercutiu a reforma da Previdência, lembrando que foi criada uma comissão específica para tratar do tema na Assembleia. O parlamentar quis saber a posição do governo sobre a reforma. Nós vamos ter que buscar a equação que dê sustentabilidade à Previdência, que garanta a existência dela e que ela faça justiça. Esses 3 pontos são fundamentais. O fechamento do Hospital Santa Rita, em São Gabriel da Palha, também repercutiu na sessão especial. Os deputados lamentaram o novo fechamento da unidade e, após a prestação de contas, realizaram uma reunião para debater o assunto. O deputado Enivaldo dos Anjos propôs uma reunião de parlamentares com funcionários do Hospital e Maternidade Santa Rita, de São Gabriel da Palha, que foi fechado no dia 11 de maio. A unidade havia sido reaberta em agosto de 2016 e prestado, desde então, quase 55 mil atendimentos. A instituição, que é filantrópica, depende de verbas federais. Mas, por uma decisão judicial, a Prefeitura não pode repassar o valor. Para alguns dos presentes, o fechamento ocorreu por desentendimentos políticos. O Hospital Santa Rita novamente passa por uma perseguição de um grupo político. Está aqui comigo todas as certidões que comprovam toda a regularidade para o funcionamento e o recebimento de verbas para o Hospital Santa Rita, principalmente o alvará sanitário. E não adianta dizer que o hospital abriu de qualquer jeito, pois o hospital não é um comércio comum que pode abrir de qualquer jeito. Antes, ele precisa de se regularizar e de se adequar a alguns órgãos, como o CRM, o CRF, o Corém e, principalmente, a vigilância sanitária. O que o hospital carrega sobre si é uma denúncia feita por vereadores, que nós pensamos serem contra, não somente contra o hospital, mas contra a população de São Gabriel da Palha. Segundo a deputada Raquel Lessa, que também já foi prefeita da cidade, problemas com documentação impedem a reabertura do hospital. Tem que resolver primeiro o problema jurídico do hospital. Por que aconteceu esse problema de CNPJ? Houve alguns problemas no contrato. Depois que resolver esse problema, nós vamos resolver o problema de recursos. Mas isso está dependendo da justiça. Os ex-funcionários ressaltaram as consequências do fechamento do hospital para a população. A gente é atingida o quê? Financeiramente, tem 40 famílias desempregadas, sem saber de onde vai tirar o sustento dos seus filhos, e profissionalmente, porque a gente não tem como mais exercer a função. Eu como técnico de enfermagem, alguns colegas também como técnico e outros como enfermeiros. Então, a população tem a perder em todas as instâncias, juridicamente, praticamente, que não vão ter mais a assistência, e nós temos um hospital funcionando meio termo, né? Se é de média complexidade, já tem que encaminhar para Colatina, porque o hospital não tem condições de prestar o atendimento que o Santa Rita fazia com muita presteza.
Eles também pediram aos deputados para mediar o diálogo entre Prefeitura, Hospital e Ministério da Saúde. Os deputados devem realizar uma audiência pública na quinta-feira da próxima semana. A CIP Rio Doce tem novo presidente. Quem vai ficar à frente da comissão pelos próximos 2 anos é o parlamentar Dari Pagum. Eu acompanhei a votação. Confira. O deputado estadual capixaba Dari Pagum é o novo presidente da CIP, Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos da Bacia do Rio Doce. Pagum foi eleito para o biênio 2017-2018 em sessão plenária do colegiado, realizada na Assembleia do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar firmes, porque nós temos a certeza que o Rio Doce já estava doente antes da tragédia de Mariana. Agora, com essa tragédia, o Rio foi para o CTI. Então nós precisamos unir forças, tanto do governo do Estado do Espírito Santo, do governo de Minas Gerais, chamar o Comitê da Bacia, junto com o ex-prefeito de Colatina, Leonardo, vamos chamar a sociedade para que possamos, com o governo federal também, colocar mais recursos, chamar a empresa Samarco. Hoje tem uma nova empresa para cuidar da recuperação de toda a bacia. Então nós vamos unir força para que possamos entregar o Rio Doce para as futuras gerações. Durante a sessão, também foram eleitas a nova vice-presidente da CIP, a deputada de Minas Gerais, Rosângela Reis, e a deputada Luzia Toledo, escolhida como coordenadora regional da bancada capixaba. Já a bancada mineira ainda deve definir com quem ficará a coordenação. A CIP é uma comissão importante que compõe 230 municípios, Minas e Espírito Santo, e são cerca de 3,5 milhões de habitantes. São várias cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem Samarco. Estaremos fazendo um trabalho conjunto para que nós possamos buscar recursos, buscar envolvimento e reivindicação para que um grande plano de despoluição da Bacia do Doce seja executado. A CIP é composta por 10 membros efetivos, sendo 5 parlamentares do Espírito Santo e outros 5 do estado vizinho, Minas Gerais. Constituída em 2001, a comissão atua em atividades de estudos e mobilização social para a recuperação ambiental da Bacia do Rio Doce. Após a eleição, foram debatidos os impactos e as consequências ainda vividas pela população atingida pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco em 2015. O procurador da República, Jorge Munhoz, falou sobre as ações do Ministério Público Federal em busca de reparação dos danos causados pela tragédia que atingiu o Rio Doce. Já o consultor empresarial Wallace Vieira abordou o tema desenvolvimento sustentável. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Alice Digital.